Olá, pessoal. Então, dá um tempinho pro pessoal ir entrando e eu parar de balançar. Depois eu mesmo vou ver e vou ficar tonta. Oi, oi, Aline. Tudo bom? Oi. Então, vamos lá começar uma série nova de lives, experiências novas, treinando flexibilidade cognitiva, né? Que é treinando experiências novas e adaptando a esse meio online. Oi, tudo bom? Aprender coisinhas novas, eu hoje aprendendo sempre. O melhor da gente compartilhar informação é porque a gente aprende, né? Então, eu tinha pensado nessa ideia, né, de toda terça-feira fazer a live, não só sobre o espectro do autismo, mas também de falar sobre outras coisas que auxiliam tanto quem está no espectro como quem não está no espectro. Então, a live de hoje eu pensei da gente falar sobre o transtorno do processamento sensorial e que não são só pessoas do espectro do autismo que apresentam o transtorno do processamento sensorial. Né? Existem pessoas que vão ter só o transtorno sensorial, mas se elas não têm nem um transtorno de linguagem e nem o déficit social, né, nem o transtorno social, elas não vão estar no espectro. Mas uma pessoa pode não ter o problema social, mas pode ter a questão sensorial, que é uma sensibilidade extra, né? E aí diversos estímulos podem atrapalhar. Então, assim, eu vou fazer igual da outra vez. Sim, então, eu não sei o seu nome dos brinquedos aí. Hoje nós vamos falar sobre essa questão da interocepção, que inclusive saíram artigos novos sobre isso relacionado com a questão de regulação emocional, sobre a questão do autismo, né? Então vamos lá. O que é o processamento sensorial? Né? Todo mundo tem o processamento sensorial, porque nessa região do cérebro, mais ou menos, a gente vai ter a área sensório-motora. Oi, Luanda, isso. Sim, Luanda. Tá, a gente vai falar sobre a interocepção. Então, o que acontece? Nós temos os nossos órgãos básicos dos sentidos que a gente aprendeu lá no primário, né? Eu sempre falta um, gente, mas vamos lá. Acho que hoje eu consigo lembrar. Tato, que é sempre o que eu esqueço, né? Que são as sensações táteis que a gente tem em todo o corpo. O paladar, o olfato, a visão, a audição. Então tem esses 5 básicos que a gente sabe de cor e salteado, mas tem outros 3 que a gente não fala muito, que vão estar às vezes com problemas na questão sensorial, que é a questão de movimento, tá? Por exemplo, quando a gente anda de avião ou de barco e fica enjoado, né? Aquela coisa de balançar e ficar enjoado, isso tem a ver com a sensação do sistema do labirinto, né? Que é a posição onde você está no ambiente, questão de direcionamento, a propriocepção, que é a nossa percepção do nosso próprio corpo, de movimentos do nosso braço, onde está o braço, onde está a perna. Então, a gente tem esse 7º sentido, né, que é processar a sensação, e quando a gente, no caso de um acidente, de um AVC ou de alguma outra coisa, que essa função é prejudicada, então muitas vezes a pessoa ela não consegue, ela faz movimentos, mas ela não percebe que está fazendo movimentos, ou então ela quer fazer movimentos e também não consegue. Ou ela acha que está fazendo movimento e não está fazendo, né? E aí um 8º sentido extremamente importante, isso todo mundo tem esses sentidos, tá, gente? É a interocepção.
que é a nossa percepção sensorial dos nossos órgãos internos. Então a gente percebe movimentos internos, a gente percebe dilatação, a gente percebe temperatura, às vezes a gente está com mal-estar, a interocepção, ela é uma percepção que ajuda a gente a perceber se a gente está adoecido ou não, tá? E se fala muito pouco sobre isso. E a interocepção, ela vai ser fundamental para todo mundo, quem está no espectro ou quem não está no espectro, para ajudar na regulação emocional. E isso é uma das coisas que eu mais estudo para mim, para que eu possa aprender técnicas de me autorregular, e é o que eu mais ensino para as pessoas também, tá? Então, aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou, no finalzinho, eu abro para perguntas, porque senão eu me distraio e perco a linha de raciocínio, porque a minha mente entra no flow, aí ela fala sozinha, eu nem sei o que eu tô falando, depois eu mesmo vejo ela e falo, nossa, que legal isso que eu falei, né? Mas é porque eu tô no flow, vai fluindo as coisas, o cérebro conecta todas as informações, e aí, então no finalzinho eu leio as perguntas aí que vocês fizeram, tá bom? Então vamos lá, o que acontece, né? O que eu vou falar serve para a questão do autismo, mas para quem também não está no autismo. Quando a gente fala da questão sensorial, do transtorno sensorial, a gente está falando de uma sensibilidade extra. Então eu brinco que é ouvido de cachorro, visão além do alcance, né? E sensações, muita sensibilidade tátil. Então eu brinco que no espectro a gente está nessa questão dos X-Men, né? A gente tem superpoderes. Então, por exemplo, o que acontece com a audição? Não é todo mundo que se incomoda com barulhos, e não é qualquer barulho, né? Tem barulhos que não me incomodam, mas tem barulhos que me incomodam profundamente. Barulhos muito agudos, por exemplo, voz de criança gritando, criança rindo, barulho de escola, menino gritando, essa falação me incomoda bastante. Barulho de furadeira, hoje estava fazendo uma obra aqui, furando parede, é muito desconfortável, assim. A sensação que dá quando acontece o barulho da furadeira, por exemplo, é a mesma sensação de quando você chuta a quina do sofá com o dedinho mindinho do pé. Você tá passando e chuta, e aí você dá vontade de esganar, você dá vontade de gritar, de xingar. Se você não tem o hábito de xingar, você vai xingar, sabe? Assim, você chuta a quina do sofá com o dedinho, então dá aquela contração, aquela dor. É assim que eu sinto com barulho de furadeira. Ou então barulho de moto, essas motos que passam muito, é muito desconfortável, ônibus, caminhão. Mas a gente vai se adaptando muitas vezes. Na infância a gente pode apresentar uma sensibilidade maior. Algumas crianças são mais reativas e diante do barulho elas vão tampar o ouvido. Eu era uma criança muito tímida, então eu sempre sofri quietinha, né, na paralisação, e provavelmente de cara emburrada, então não chamava a atenção, né? As pessoas não percebiam que alguma coisa me incomodava, e eu também não sabia falar o que incomodava ou me expressar. Algumas crianças são reativas, vão chorar, vão ter crises, vão entrar mais em crises de colapso, enfim, tá? Então, só que música alta, dependendo da música, não me incomoda, porque aquela música, muitas vezes eu vou entrar no flow dela, no ritmo dela, e o meu corpo é muito musical, então ritmo é uma coisa que me auxilia muito no processo de regulação emocional.
A música em si ajuda muito nos processos de regulação emocional, não só quem é do espectro. A música tem um poder terapêutico assim, inimaginável, isso é muito estudado em neurociência. E até porque uma das formas do cérebro processar sensação de conforto e de segurança uma das entradas é através da audição, tá? Então, outro sentido, paladar. Eu tenho uma sensibilidade extrema para sabores amargos. Então, eu sei diferenciar tipos de alface pelo amargo da alface. Então, a vida inteira, minha mãe falando para eu comer alface e eu falando que não, que era amargo. E as pessoas falam que a alface não é amarga. É a alface, né? Então, que a alface não é amarga. É sim, pra mim é. Então, imagina, se eu for comer rúcula, é intensamente mais amargo. Só que o bom da questão, assim, sensorial e do cérebro é que, gente, o cérebro é uma máquina de aprendizado. Eu sempre falo isso. A gente aprende as coisas, né? Então, a gente vai se adaptando a certas sensações. Hoje eu tomo café sem açúcar, então acostumei com o amargo do café. Hoje como rúcula, não é sem desconforto, mas não é totalmente desagradável, né? E aí eu como. Enfim, mas algumas pessoas vão ter sensações, vão ter uma sensibilidade muito grande para vários outros tipos de sabor. Só que como tudo é treinável, o que eu fiz, né? É que eu falo, as minhas sensibilidades, elas não são só para desconforto. Se eu sou tão sensível assim, então eu também posso usufruir de outra forma. Eu posso descobrir sensações que me são agradáveis. Então eu aprendi a degustar a comida e ser extremamente selecionar o sabor na minha boca, né? Então eu gosto muito de degustar café, o próprio vinho, a questão de cheiros me fascina profundamente. Algumas pessoas têm uma sensibilidade extra para cheiro e que vai ter um desconforto muito grande. Isso pode atrapalhar, por exemplo, na escola, né? A criança ou adolescente está fazendo prova e o coleguinha do lado está com uma colônia, colônia é coisa antiga, né, gente? Tá, aí tá com perfume forte e aquilo começa a atrapalhar a concentração dele. Ou então, pela janela entra um cheiro de fumaça de cigarro, aquilo vira um desconforto muito grande, gera irritabilidade, enfim. Então, cada órgão sensorial vai ter algum tipo de sensibilidade, que pode ser confortável ou desconfortável. A gente pode treinar para aprimorar a sensação de conforto. Então, outra questão, deixa eu concluir aqui. Visão. O que acontece com a visão? A gente pode tanto ter conforto como desconforto. Questão de estímulo, luzes, né? Hoje a gente vivencia um mundo cercado por luzes o tempo todo. Luz na rua, nas grandes cidades você nem consegue mais ver o céu estrelado, que era uma coisa que eu adorava fazer. Os faróis dos carros, celular iluminando o tempo todo. Desde criancinha a gente já entrega tablet, celular para criança, televisão, o tempo todo a gente está com estímulo visual muito intenso, de luminosidade. E aí a gente não percebe, e isso não é só para quem está no espectro, tá? A gente não percebe que isso é estímulo e isso vai ativando o nosso sistema nervoso. E aí muitas pessoas podem ter problema do sono e está relacionado com a questão de sensibilidade. No espectro, o que vai acontecer? A luz, ela pode ser extremamente irritante, ela pode ser extremamente cansativa, ou ela pode gerar outras sensações misturadas. Por exemplo, eu sempre falo isso,
luz branca para mim é barulhenta. Muitas vezes eu escuto o chiadinho da luz, se tiver muito silêncio, mas mesmo não escutando o barulho da luz, a sala clara, quando eu desligo a luz, eu sinto que o ambiente silenciou. Então, a sensação de luz branca, para mim, ela é como se eu estivesse num ambiente extremamente cheio de movimentos, de pessoas, e a hora que eu desligo ela silencia. A minha sensação é de silêncio, né? E aí isso é uma questão importante da questão sensorial. O que acontece? As pessoas que não têm o transtorno sensorial, as fibras neuronais, elas vão para as áreas adequadas, as áreas funcionais de processamento daquela informação, né? Então, se é visão, entra o estímulo pelos meus olhos e ele vai ser processado na parte posterior, no occipital, parte de trás do cérebro. E outras áreas de associação também. Então, a gente tem áreas que associa vários estímulos. Por exemplo, gosto e cheiro, visão, imagem com som, né? É assim que a gente aprende a escrever. Você aprende que um símbolo, uma letra assim, que seria a letra A, você aprende esse símbolo e você aprende que ele tem um som A. Então, a gente tem áreas do cérebro que vai processar a informação associada. Ok. E aí, as fibras sensoriais, né, as fibras de cada órgão do sentido, ela deveria ir para as áreas específicas. O que acontece no processamento sensorial, principalmente no espectro do autismo? As fibras, elas chegam em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que quando você vê, eu vejo a luz branca, eu escuto um barulho na minha mente, é um barulho interno, porque eu processo estímulo visual em área auditiva, por exemplo, né? Dando aqui como exemplo, que eu não sei exatamente como eu processo. Mas o que acontece na questão do espectro é que as fibras neuronais, elas estão conectadas de uma forma muito misturada, de forma diferente, e um estímulo, ele chega em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esse processamento, ele não acontece... Eu vejo algo, processo aquela informação e associo com outro. Não, é tudo de uma vez. E isso causa uma ativação no nosso sistema, né? Isso causa uma sensação de irritabilidade. Eu chamo de irritabilidade, porque isso afeta meu humor dessa forma. Mas eu estou tentando mudar para ativação. Então, um exemplo de como isso afeta na questão social, tá? Como que o transtorno sensorial afeta na questão social, que é outra questão importantíssima no autismo. E não só no autismo, tá? Então, imagina que... Bom, vou dar um exemplo que eu sempre dou também, meu. Se eu chego no supermercado, estou indo para o supermercado, conversando com alguém super bem disposta. E aí, em pouco tempo, eu já tô de cara fechada, séria, com pressa, querendo acelerar a situação toda. E aí, se tiver muitas pessoas na minha fila, eu já começo a ficar muito impaciente. Se as pessoas estão lentas, eu já fico mais impaciente ainda. Então, o que acontece? Antigamente, eu falava que eu tinha crises de mau humor. Eu saía bem de casa, mas daqui a pouquinho eu já estava de mau humor, doida para voltar para casa, para ficar quieta, ouvindo as minhas músicas, enfim. E aí, isso me fazia me sentir muito mal comigo mesma, porque eu tentava mudar essa questão do mau humor, fazia terapias, enfim, e eu não me sentia uma pessoa boa, ou que eu me esforçava o suficiente para mudar essas questões minhas. Só que depois que eu me identifiquei no transtorno,
isso mudou bastante, porque eu ressignifiquei essa história, porque eu entendi. Quando eu chego no supermercado, luz, barulho, pessoas, estímulos, aquele monte de cores, de informação nas prateleiras, barulho do carrinho de supermercado, as pessoas se esbarrando, e aí eu vou me irritando, e aí a pessoa para no meio do... Ao invés de encostar o carrinho, né, para os outros passarem, ela para no meio. Aí eu já não tenho muita tolerância para aquilo. Aí depois eu ficava me achando uma pessoa muito intolerante. E aí eu fico louca para sair do supermercado. Hoje eu sei que tem a ver com questão sensorial. E num restaurante, se eu tiver com pessoas que é uma conversa muito interessante, que me interessa muito, não é que eu não vou me incomodar, mas eu consigo ignorar aquilo, né? Então, eu tive uma reunião com um grupo de pesquisa num restaurante e era muito barulhento. Então, assim, eu lembro direitinho o local e os barulhos, né? Então, o professor falando lá, eu super interessada no que ele estava falando, ele deixou a garrafa de cerveja cair em cima do prato dele, fez um barulhão, ao mesmo tempo que alguém deu uma risada muito grande e alguém deixou o garfo cair. Então, eu dou notícia de todos os barulhos que estão acontecendo naquele ambiente e eu estou fazendo força para prestar atenção e não me distrair com aqueles barulhos que já chamaram a minha atenção, me incomodaram, mas eu estou sorrindo, tal. Então, as pessoas não percebem que aquilo está me incomodando, mas eu estou fazendo um excesso de esforço para ter o foco ali. O que isso me causa? Um cansaço. Isso me causa uma exaustão e aí logo eu já quero ir embora, né? Então eu vou embora mais cedo, enfim. Ok, tá. Outra questão sensorial que atrapalha muito na sociabilidade é a questão da interocepção, que eu falei que é a nossa capacidade de perceber nossos órgãos internos, tá? Então, a gente tem um nervo que chama nervo vago. Ele sai do nosso cérebro e aí ele inerva ele se conecta com os principais órgãos nossos. E é através do nervo vago que vai informação do cérebro para os nossos órgãos e dos nossos órgãos para o cérebro, tá? Então, esse nervo é ele que muitas vezes não, é ele que faz com que a gente tenha, diante de uma determinada emoção, sensação de aperto no peito, é físico, né? A gente fala, nossa, tava com uma angústia tão grande que chegava a doer aqui no peito. Então, e é dor física mesmo. Então, o nervo vago, ele se conecta com o coração, com o diafragma, com o intestino, com o estômago, com aqui na garganta. Então, por exemplo, quando a gente está com a sensação de tristeza, né? A gente sente um nó na garganta, um aperto no peito. Tudo isso são reações emocionais. Então, eu falo assim, que emoção a gente sente no corpo. Quando as pessoas falam, isso é emocional. Ser emocional é do corpo, porque quem processa todas essas questões é o cérebro por sensações do corpo, né? Então, cada emoção vai ter locais do corpo ativados de forma muito específica. Quem é do espectro ou quem não é do espectro e tem transtorno de processamento sensorial pode ter uma sensibilidade interna extra. E isso vai acontecer o quê? A pessoa pode sentir o coração bater. Não é uma coisa que você deveria se preocupar ou se atentar para ela. Imagina que você está assistindo aula ou numa reunião de trabalho e o seu coração está batendo de forma que você sente ele. Sem você estar com uma descarga de adrenalina, você sente o coração bater. Aquilo tira a atenção da pessoa, né? Em muitas situações eu sinto o meu coração bater, principalmente à noite,
quando eu vou dormir, e isso me atrapalha dormir, eu mudo de posição, enfim. Me gera uma aflição, tá? Mas nem sempre é desconfortável. Muitas vezes, quando eu vou fazer exercícios de meditação, eu uso essa sensação para seguir o ritmo e isso me concentrar. Aí já é um momento que eu sinto conforto. Eu também sinto a minha pulsação de forma intensa. Eu sinto todo o meu corpo, principalmente daqui pra cima, da cintura pra cima, eu sinto a minha pulsação. Alguns momentos sim, outros não, depende muito da minha disposição do dia. A minha pulsação, hora nenhuma, eu sinto desconfortável, eu gosto de sentir, é uma coisa que me ajuda a acalmar, tá? Que mais? A sensação de ácido gástrico. Eu sinto constantemente a liberação de ácido gástrico, tá? Até em função de como, pelo transtorno sensorial, a gente é muito reativo ao ambiente, o que seria considerado um nível de ansiedade, então, com muita facilidade existe a liberação de adrenalina e de ácido gástrico. Aí sim o coração dispara, e eu sinto a sensação de ácido gástrico constantemente, que é aquela sensação de frio na barriga. Eu sempre achei que isso era o que as pessoas sentiam, tá? Então, como eu não me expressava, como eu não falava aquilo, então ninguém sabia que aquilo acontecia, e pra mim era o que todo mundo sentia, né? Hoje eu sei que não é assim. Que mais? Movimentos do intestino. Então, pessoas que viajou, o intestino prende, ou teve uma questão emocional, o intestino solta, né? Aí tá vendo aí, quando eu olho eu fico curiosa, aí eu perco a concentração. Então a questão da interocepção, que é a nossa sensibilidade de perceber os movimentos, temperaturas internas, ela é fundamental no processamento emocional de qualquer pessoa. Então, no atendimento terapêutico para uma pessoa que está com crise de ansiedade, por exemplo, a base do treinamento, eu nem chamo de tratamento, é a pessoa aprender a conhecer essas sensações corporais, para que ela não tenha medo mais do que ela está sentindo. Então, o que eu falo assim, a pessoa uma vez ela teve uma crise de ansiedade por uma questão, pode ser uma prova, uma coisa difícil aconteceu, ela achou que não ia dar conta, e ela teve a descarga de adrenalina e sentiu todo aquele impacto, respiração ofegante, aperto no peito, coração disparado, boca seca, mão gelada, enfim. Quando se sente isso, primeiro que é muito desconfortável mesmo. E aí, como você não sabe o que fazer com isso, qual é a nossa interpretação? Que está acontecendo alguma coisa de muito errado com você, e que você está passando mal. Quando você pensa, eu estou passando mal, o seu cérebro entende de novo que você está sob uma ameaça. O que ele faz? Dispara mais adrenalina. E aí o coração bate, você fica realimentando esse sistema. E aí você vai cada vez mais chegar no nível até o colapso. A pessoa desmaia, enfim. Pronto, ela teve uma crise. A partir de agora, ela vai ter medo de sentir aquilo de novo. Não é mais o primeiro foco lá que gerou essa primeira crise que vai gerar novas crises. O fato dela ter a crise, agora ela passa a ter medo de ter de novo a crise. E isso vai acontecer tanto com pessoas do espectro como não sendo do espectro. E quando a gente aprende, então, a conhecer as nossas sensações físicas, né, dos nossos órgãos, saber qual é a funcionalidade daquilo e saber o que fazer para regular isso, você passa a não ter medo mais disso, né? E no trabalho com autistas adultos, uma das coisas mais eficientes é ele aprender a conhecer essas sensações, porque ele aprende o que ele faz com isso, que ele sai da sensação de impotência, que não tem nada que ele possa fazer, que é só desconforto. Oi, Patrícia.
E aí ele aprende a gerar conforto para ele. Então é o que eu sempre falo, se diante de uma sobrecarga sensorial ele chega num nível de ativação e desconforto 8 e ele sabe que aquilo ali é uma ativação sensorial, o que está acontecendo com o corpo dele, e ele sabe o que ele tem para fazer para aliviar isso, ou ele consegue ficar no 8 e não subir para 9, ou ele consegue do 8 baixar para o 7, para o 6, ou até ficar no estado de neutralidade. Eu falo que se está no 8 e passou para o 7 já é um bom negócio, né? Então existem várias técnicas de regulação emocional. E aí a minha ideia é compartilhar aqui com vocês e deixar os vídeos no Instagram também, enfim. Então isso no espectro vai ser fundamental. Quando a pessoa é diagnosticada na infância, ela tem a possibilidade de fazer integração sensorial, que geralmente é feito com um terapeuta ocupacional, né? Mas os adultos que estão se identificando agora, como foi o meu caso, a gente não passou por uma integração sensorial, mas o adulto também pode fazer essa integração sensorial, pode procurar um TO. Tem pessoas, tem adultos do espectro que têm uma sensibilidade muito maior do que a minha. Eu sou uma pessoa muito funcional, no decorrer da minha vida eu criei muitas estratégias para mim, e hoje eu ensino muitas dessas estratégias para meus pacientes, ou ensino os pacientes a encontrarem as suas próprias estratégias. Mas eu recomendo sim, se tiver a oportunidade, buscar um TO e fazer a avaliação do perfil sensorial e ver formas, né? Então, a questão que incomoda a maioria das pessoas é o auditivo. E aí, a própria questão sensorial vai interferir muito na questão social. Porque você vai associar as coisas. Alguém te convida para ir para uma festa de família. Aí, você já pensa no barulho. Eu penso nisso, a hora que quem vai estar, como vai ser, que tanto de gente, que lugar que vai ser. Então, geralmente, no meu social, eu sempre escolho lugares em dias que tem pouquíssimas pessoas e lugares que tem poucas pessoas, lugares menores e tal. E fico bem irritada quando o dia que eu vou, que seria o dia que não vai ter ninguém, tá cheio. Como assim? Por que essas pessoas vieram pra cá? Né? Então, tem um grupo que a gente saía lá em Belém pra tomar vinho, e aí a gente ia às terças-feiras, porque quem é que toma vinho na terça-feira? Ninguém, só os autistas, né? Então nós éramos um grupo de 3 autistas sem diagnóstico oficial, mas não precisava. E aí a gente escolhia na terça-feira um restaurante que não tinha ninguém pra gente tomar um vinho, que aí fica bom de conversar. Só que aí é uma enjoeira, porque assim, aí eu sento um lugar, não, aí lá longe tem uma luzinha na rua que tá me atrapalhando, aí eu tô conversando com a pessoa, e aí a pessoa mexe pra cá e a luzinha me incomoda, aí eu chego pra cá também, a pessoa muda pra cá, aí a luzinha aparece de novo. Tá, mas depois de algumas garrafinhas, né, umas tacinhas de vinho, garrafas não, gente, depois de umas tacinhas de vinho, eu já não tô nem me importando com a luz, né? Conclusão, o álcool auxilia no processamento sensorial, né? Bom, brincadeiras à parte, essa live é para adultos, ok, crianças? Tá. E aí, aquele lugar não tá bom porque tem uma luzinha. Aí no meio da história eu peço para trocar de lugar com alguém. Só que aí eu troco de lugar e aí, sentei bem no rumo do vento do ar-condicionado. Isso me incomoda bastante. Eu fico bem irritada mesmo com a sensação do vento batendo em mim. Aí, há uns 2 meses atrás, eu fui convidada para um simpósio, e aí eu estava aguardando a minha hora de palestrar, e aí eu sentei num lugar
E aí tinha duas pessoas conversando. Pô, quem é que conversa no simpósio, gente? Qual é a dificuldade de ficar caladinho, né? E assim, era uma conversa muito baixinha. Ninguém nunca se incomoda com essas pessoas conversando. Eu me incomodo. Aí eu mudei de lugar. Só que aí eu sentei no rumo que vinha o vento do ar-condicionado. Não precisa ser forte. Importa que eu... Um pouquinho, só de sentir já me incomoda. Aí eu falei, bom, não posso levantar agora, porque eu acabei de levantar. Mas não deu muito, em 10 minutos eu levantei de novo e fui para outro lugar. Aí nesse outro lugar, a palestrante falando, o computador estava com a luz acesa atrás dela. Então ela andava, tampava o computador, ficava ótimo. De repente, então essa coisa de tampar a luz do computador e sair, tampar e sair, começou a me embrulhar o estômago. Eu comecei a ficar enjoada mesmo. Lá vai eu mudar de novo. E aí, alguém, na hora de fazer perguntas, depois da minha palestra, levantou a mão e perguntou por que eu fiquei... Ela tinha observado que eu tinha mudado de lugar 4 vezes. Tá? Como era um simpósio de neurociência, acabei explicando um pouquinho a questão sensorial para ela. Então, isso na sala de aula, imagina isso numa sala de aula, né? Vai atrapalhar completamente a concentração da pessoa. O professor está falando, aí entra aquela frestinha de luz pela janela da sala. Pô, vai atrapalhar, não tem jeito, né? Então, aí falando sobre como a questão sensorial atrapalha. Deixa eu ver a questão do tempo aqui para eu deixar aberto para perguntas para vocês. É um tema longo, né? Enfim, tem tanta coisa para falar, mas eu quero deixar aberto para perguntinhas. O que eu acho importante falar em questão da sensorialidade e da sociabilidade? Essa questão que eu falei do nervo vago, ele tem conexões, o nervo vago, ele tem conexões com movimentos da fala, com questões auditivas e com a musculatura facial, tá? E a musculatura da voz. Então, uma forma da gente regular... Aí, já interessei aqui pela conversa, peraí. Eu mudo de lugar na sala de aula o tempo inteiro, exatamente por esses motivos. Pois é, aí a concentração vai pro espaço, né? Aí, imagina a criança que não tem essa autonomia de mudar de lugar, ela fica inquieta, ela não vai prestar atenção, né? Enfim, então voltando lá, depois eu vejo os comentários aí. Claro, eu acho super interessante, e aí eu quero compartilhar, quero ver o que eu posso contribuir. O nervo vago, ele regula questões como frequência cardíaca, respiração, a modulação das expressões faciais, né, da musculatura das expressões faciais, o tom da voz, o ritmo, então os músculos da voz e auditivos. Então, o que acontece? Evolutivamente, né, na evolução humana, né, desde a origem das espécies, aí teve uma utilidade, teve uma funcionalidade. O nervo vago, ele foi se desenvolvendo porque ele auxiliava de alguma forma a responder soluções, né, encontrar soluções. E aí ele vai evoluindo, tudo no processo evolutivo é isso, ajudou a solucionar algum problema dos nossos ancestrais e a gente vai trazendo isso organicamente. Então, o que acontece no espectro do autismo? Como o processamento das informações, seja de qualquer sentido, ela é diferente ou distorcida ou muito intensa, muitos autistas sentem muitas questões internas. Então, se chega uma pessoa próxima e chega um pouco mais próximo, aquilo já pode liberar uma descarga de adrenalina, porque o cérebro interpretou aquilo como uma ameaça, e a pessoa com uma sensibilidade interna muito grande vai sentir todo aquele desconforto de ansiedade. Qual é o registro que chega para o cérebro dessa ativação toda? Estamos em perigo. Isso é uma ameaça. Se defenda,
luta ou fuga. Então, muitas vezes, essa questão da interocepção do processamento, no processamento sensorial, vai resultar em comportamentos de agressividade ou de congelamento, que a pessoa paralisa, ou comportamentos evitativos. Ela vai evitar situações porque ela não quer sentir aquilo. Tá? E aí, o que pode auxiliar nisso? Existem recursos que a gente pode usar para regular o nervo vago, para ajudar a regular, né, esse processamento sensorial. Uma dessas coisas é modulação da voz. Então, para as mães que têm filhos autistas, né, uma forma de ir ajudando a criança a se reorganizar é falando no ouvido com uma voz bem agradável, mansa, muito semelhante quando a mãe tá cantando canções de ninar. Isso para o cérebro gera sensação de conforto e proteção, de acolhimento, tá? Então, no processo terapêutico, isso também acontece. A modulação, o ritmo da voz, o terapeuta falando, a tonalidade, o volume da voz, a prosódia, que é o ritmo, né, que a gente faz. Isso vai ajudar a regular. O que acontece no autismo? Se a pessoa tem, algumas pessoas do espectro, nem todas, vão ter alterações nessa regulação da voz, né? Vão ter, como fala, uma voz muito robotizada, sem essa prosódia, sem esse ritmo. Oi? Voltou, gente? Aqui falou que estava pausado. Eu acho isso tão sem educação, me desconcentra. Diz que eu só tenho que... Tá, tem 15 minutos aqui. Eu já vou começar a encerrar para vocês fazerem perguntas, tá? Então, músicas, determinados ritmos de músicas também ajudam a regular nervo vago. Exercícios de respiração ajuda a regular nervo vago, justamente porque ele atua diretamente na questão do ritmo da respiração e da frequência cardíaca. Então, quando você faz exercícios de respiração, você também regula a frequência cardíaca. Atividade física é extremamente indicado para trabalhar processamento sensorial, tanto em crianças como adultos. Para adultos, uma coisa que eu acho muito interessante, uma atividade física, é o Pilates, tanto para homens quanto para mulheres. Pilates é uma atividade extremamente complexa, onde você trabalha movimento, força, flexibilidade, a respiração, né? Então, é uma atividade extremamente complexa para o cérebro. Ali você integra muitas questões. Isso é uma atividade de processamento intenso. Né? Eu falo que depois de 1 hora de Pilates, você não sabe por que você estava chateado ou qual era o desconforto. Então, uma das formas da gente integrar a informação cerebral é através de movimento, é através de atividade física. Que inclusive ajuda a regular o sono, que é um problema também do espectro, né? Então, assim, a questão também social, o que vai acontecer? Pela sensorialidade interna intensa, como a gente é muito sensível a todos os sentidos, a gente vivencia um mundo externo como muito ameaçador. Então, o tempo todo, o nosso cérebro está ativado no mecanismo de luta e fuga. Então, nosso nível de estresse é constante, o tempo todo. E aí, é extremamente importante a gente aprender formas de perceber qual é o estímulo que está causando ativação e fazer algo para se autorregular, tá?
eu vou fazer outras lives e vou deixar vídeos sobre regulação emocional, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Bem, eu vou abrir, quem quiser fazer perguntas ou comentários, fiquem à vontade, se eu puder contribuir com a resposta. O assunto é muito complexo, eu não estou fazendo nada formal, no sentido de sistematizar informação, então eu estou falando aqui do que eu acho importante, e aí acontece, né? Vem uma informação, vem outra, enfim, mas eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído aí com o entendimento de vocês, tá? Então deixa eu ver alguma coisa aqui. Tem um filho autista, é normal conversar sozinho? É muito comum o autista conversar sozinho, brincar sozinho, isso acontece sim. O adulto também, tá? No adulto é muito comum a gente se referir a gente mesmo pelo nome. Então, por exemplo, se eu vou contar para alguém, e aí eu deixei o bolo queimar no forno, e aí eu falei, Gabriela, como é que você faz uma coisa dessa? Então, eu me refiro a mim muitas vezes como Gabriela e não como eu, entendeu? Isso é muito essa questão da autopercepção. Alguém falou que eu explico bem, que bom, reforço positivo. Fico feliz em saber. Vamos ver aqui. Eu mudo de lugar, ok. E quando você é agredido e não consegue evitar reagir de forma agressiva também, faz parte? Bom, quando você é agredido, você tem três possibilidades aí, né? Ou você vai agredir de novo, né, em autodefesa, enfim, ou você vai se defender de alguma forma, ou você vai congelar. Não consegue evitar reagir de forma agressiva também. A questão da agressividade ela é muito inerente ao espectro, porque a gente, com a questão da sobrecarga sensorial, emocional, enfim, a gente muitas vezes não tem um controle inibitório suficiente para se conter, né? Então, eu tenho um perfil muito combativo e muito reativo. Então, no trabalho, quando alguém me fazia uma pergunta sobre uma tarefa que eu tinha feito, eu já reagia de uma forma agressiva, tipo, por quê? O que foi? Porque, na verdade, eu já estava reativa, achando que na minha cabeça a pessoa já ia falar de alguma coisa que eu tinha feito errado. E a pessoa, não, eu só estou tentando entender, que aí eu queria também fazer isso. Aí eu falo, nossa, olha, né? Então, assim, eu não sou agressiva no comportamento físico, mas diante de algum imprevisto, principalmente se mexer na minha agenda, as minhas maiores crises ou movimentos agressivos e de descompensação no trabalho foi em relação a mudanças na rotina, ou alguém interferiu na minha agenda, e aí eu, mesmo sabendo que eu não deveria, não consigo, né? E aí eu começo com um certo nível de cinismo. Eu sou muito sarcástica, eu sou muito cínica, e aí vai para um nível de agressividade verbal. Eu só não xingo porque meu cérebro não processa xingamento. Não é uma coisa que eu xingo no trânsito. Diz um amigo meu que eu no trânsito para xingar é assim, eu abro o vidro e falo seu grosso, né? Assim, não gosto de palavrões, não faço xingamentos, mas se eu for argumentar alguma coisa, não sei argumentar de uma forma pacífica, acalorada, né? E a pessoa fala, mas por que você está falando assim? Né? E aí eu me dou conta disso. Então, nesses anos de processos terapêuticos, eu fui aprendendo a identificar essa minha reatividade e que o quanto isso estava associado a uma sensação de insegurança.
Então, quando alguém me pergunta, Gabriela, mas por que você colocou isso nesse laudo? Isso me gera uma ameaça, e diante da ameaça, a gente pode agredir, tá? Então, isso não é uma questão que necessariamente faça parte do espectro. Qualquer pessoa pode ter isso, né? Uma pessoa que tem uma autoestima baixa ou que cresceu com questões de autoconfiança abalada, fragilizada, ela também pode ter um comportamento reativo, né? E é aquela coisa que na hora você não conseguiu se conter e você fala, poxa, desci do salto, não precisava ter feito isso, por que eu fiz isso? Se você não conseguiu, é porque aquilo de alguma forma falou muito alto em você. Faço isso sem saber que isso era modulação. Realmente funciona bastante. Aqui, travou. Melhor atividade para criança. Yoga. Yoga é fantástico para criança, para regulação emocional. Hoje está muito em alta o mindfulness, né? A consciência plena, os exercícios de mindfulness. Isso ajuda muito a criança, ela aprender a respirar, porque isso vai regular, ajudar a regular a ativação dela. E regular não significa zerar o desconforto emocional, significa do 8 não ir para o 9 e para o 10, ou manter no 8, ou ir para o 7 e ir baixando, né? Então, eu tenho um projeto que eu quero começar a colocar em prática agora, que é a educação emocional dos pais para ensinar as crianças, né? Eu não tenho muita habilidade com criança, claro, minha espontaneidade, crianças produzem muitos decibéis e isso me ativa bastante. É complicado quando as pessoas em geral tentam inibir, por exemplo, os estímulos que são importantes para... Perfeito, estímulo, adoro estímulo. Adoro balançar, todas as minhas cadeiras são de balanço, adoro balançar a perna intensamente. A criança, claro, assim, estímulos que são disfuncionais, eles podem ser reorganizados, né? Não é que vai parar, mas encontrar uma funcionalidade, um nível adequado ali para a própria pessoa é importante. Se ele for limitante, é um problema. Nitidamente a diferença nas qualidades do meu sono quando eu pratico atividade física. Certamente a atividade física vai afetar nisso. Tenho hiperacusia. Eu lendo é um barato, gente. Eu tenho dislexia também. Ouço altos barulhos de baixa e média frequência. Já ouviu alguém melhorar? Sim, olha só, Denise. Você pode fazer, pode procurar tanto fono como um terapeuta ocupacional, mas uma técnica, poxa, eu sempre falo que eu vou falar disso e esqueço, é o neurofeedback. Tenho 4 minutos. O neurofeedback pode auxiliar bastante nessa questão sensorial. Eu também escuto os barulhos de baixa frequência, mas eles para mim na verdade são agradáveis. Um dia na igreja eu quase explodo com uma senhora que insistia em mandar minha filha tirar a mão da boca, que ela sempre apresenta quando está ansiosa, nervosa e com medo. Gente, a questão social, as pessoas não sabem muito, né? A gente pode aprender formas de falar para que a gente também oriente as pessoas. Muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então eu ensino para os meus pacientes assim, a partir do momento que você sabe o que está acontecendo com você ou com a criança, não espere que o outro saiba, porque você também há pouco tempo não sabia, né? Então se coloque no papel de orientar o outro. Minha senhora, ela está assim em função disso. Eu acredito que a senhora ainda não sabia sobre isso, então estou me colocando aqui à disposição se a senhora quiser conversar. E ao chegar na escola sempre se desregula. Vejo também pela cama que ele fica bastante, sim, porém não sei qual conjunto de coisas tem desregula. Isso é super interessante, ajudar a criança a perceber quais são os estímulos, tá? Então pega sensações, mostrando para ele, olha só, como é essa luz? É gostosinho ou é chato?
né? Você fica bravo ou irritado com essa luz e com esse barulho. Ensina ele a perceber qual é o estímulo. Isso é fundamental no processo de educação emocional das crianças, principalmente autistas, para elas identificarem quais são os estímulos que ativa. Tanto nas falas, mas tem um problema sério com reações corporais, que não consigo evitar de forma alguma. Questões corporais. Não é que a gente vai deixar de sentir o desconforto, tá? Eu falo que a diferença entre eu e os meus pacientes, tanto do espectro como não do espectro, é que eu não tenho medo das sensações que eu sinto. Elas só são desconfortáveis e se elas estão acontecendo, elas têm uma funcionalidade. Se eu souber qual é a funcionalidade dela, ela vai me contar o que eu preciso fazer para me autorregular. Próxima live eu vou fazer só sobre regulação emocional. Eu acho muito importante isso, tá? Ser sarcástico e cínico seria uma característica comum? Não é uma característica comum de todos os espectros. É uma questão de personalidade. Nem todo autista é cínico e sarcástico e nem toda pessoa que não é do espectro é cínica e sarcástica. Eu sempre falo que não é porque a pessoa é do espectro que aquilo define a personalidade dela, né? Na verdade, o sarcasmo, eu acho o sarcasmo uma coisa muito... eu gosto de humor sofisticado, né? E o sarcasmo é uma coisa que você fala e que nem todo mundo percebe. Eu entendo sarcasmo, eu entendo metáfora. Na verdade, eu falo muito através de metáforas. Eu entendo muito as coisas em matérias, né, de aula, etc., transformando as coisas em metáfora. Então, tudo que a gente tem que pensar assim, não é porque é do espectro que tem a mesma personalidade. A questão do espectro fala de um conjunto de processamentos diferentes da questão de estímulo. Queria deixar registrado uma coisa aqui, porque eu sei que eu tenho pouquíssimos minutos. Que é o seguinte. Esqueci. Gente. Tá. Isso é o fantástico mundo do espectro. Poxa, era tão importante que eu tinha para falar. Que é a questão da personalidade. Diagnóstico não define personalidade. Isso é fundamental para entender. Diagnóstico, ele ajuda para você entender alguns funcionamentos orgânicos, mas ele não define a sua personalidade, tá? Você não é o autismo. O autismo é uma questão que você vai sentir muito no seu corpo, que por você não ter aprendido lidar antes, quando criança, com essas sensações, então você aprendeu comportamentos reativos, mas nada que impeça você a aprender a conhecer essas coisas e criar comportamentos novos. Eu sou a prova disso. Uma live para falar disso, que é a diferença característica do TEA de características da personalidade. Tá, eu vejo se eu acrescento isso. É um assunto... Não me provoca, Patrícia. Eu vou ficar 4 horas na live, né? Não me provoca. Né? Vai estimulando meu hiperfoco, aí já viu, né? Gente, então vou encerrando por aqui. Terça-feira que vem, às 19 horas, porque rotina facilita a vida da gente, né? E vocês podem deixar sugestões, dúvidas aí, que eu vou organizando na minha mente e compartilhando as coisas, tá? Às vezes de uma pergunta estimula. Menina, eu vou te contar que depois da live eu fico exausta, mas eu me preparei hoje e amanhã cedo eu não tenho compromisso, então e pior, eu fico fico tranquilamente. Gente, obrigada, eu fico muito feliz de poder compartilhar de alguma forma ou ajudar aí, porque eu sei que nem todo mundo tem acesso às informações, a profissionais especializados, né? Ou não tem recurso financeiro para ter acesso. Então, a ideia é essa mesmo, tá bom? Então, beijo para todo mundo. Ó,
friamente calculado. Tenho 30 segundos pra encerrar, gente. Vou deixar ele encerrar sozinho, só de propósito. Porque da outra vez ele desligou na minha cara e hoje eu terminei antes dele desligar aqui, tá? Obrigada, Patrícia. Beijo pra você.